Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar, né? A nossa luta aí dentro das nossas casas. O que é que a professora preparou para essa semana e a semana que vem? Por que 2 semanas? Porque todo o conteúdo que eu deixei aí para vocês vai suprir o que a gente faria em 4 aulas, em até mais, né? Seria preciso, mas como a gente está em casa, enfim, tem essa flexibilidade, então todos esses exercícios que eu deixei essa semana, porque essa semana e semana que vem vão ser só pra gente poder tentar, né, fazer uma imersão aí, não 100%, mas a gente não consegue esgotar todos os conteúdos, todos os temas que devem ser abordados e ensinados dentro da fisiologia vegetal, mas eu acho que o que a professora escolheu dá pra gente ter uma noção da importância do mecanismo fisiológico das plantas, tá? E isso, claro, se converte em benefício pra gente também. E aí vocês vão entender mediante a construção das respostas de vocês, certo? Então, primeiro ponto, esta aula desta semana será para semana que vem também. Eu não vou postar nada, tá? Até para assim, ó, aquelas pessoas que não conseguiram entregar as avaliações das flores, né? No tempo hábil e que por um motivo ou outro tem essa necessidade de um tempo maior. Vamos lá, gente. Vamos dar um crédito para essas pessoas também. Eu sei, é difícil, não tá sendo fácil para ninguém. A gente não se acostumou ainda com essa nova rotina. Muitas coisas mudaram, não entraram ainda no normal. Então, né, esse novo normal tá sendo difícil para todo mundo. Então, vamos dar um crédito aí para essas pessoas que não conseguiram entregar a tempo, tá? Então, essa semana que vem, é o que a professora vai deixar hoje, quarta-feira, dia 7/10, tá bom? Essa semana e a próxima também. E também aquelas pessoas que estão ainda no processo de fazer recuperação, enfim, já que o tempo foi estendido aí, se eu não me engano, até dia 16 de outubro. E para aqueles que amam a natureza como eu, que amam a flora como eu, vamos lá, vamos entender como é que funciona. Até que ponto a flora está ligada com a fauna, e aí eu me coloco dentro desta fauna, uma vez que eu também sou animal e dependo dela. Qual é a sequência lógica, tá? Do estudo de vocês para essa semana e semana que vem dentro da biologia? Eu preparei 5 exercícios, eu não, né? Eu tirei, lógico, aí de vestibulares e que tá rolando na internet. Então, assim, gente, por favor, sejam verdadeiros com vocês mesmos, tá? Sejam fiéis à capacidade de vocês mesmos. Não vão direto às respostas. Tentem fazê-las. Construam o conhecimento de vocês. Isso é algo que ninguém vai tirar, tá? Isso aí é algo para vocês. É construir o poder de argumento que vocês vão ter perante a sociedade. Isso é muito importante. Tá, gente? Não vão atrás da resposta de imediato. Tentem. Botem a cabeça de vocês, o cérebro, os neurônios para se interconectarem, para liberarem neurotransmissores e fazer com que o cérebro de vocês raciocine, tá bom? Não vão direto às respostas das perguntas. Então eu deixei aqui 5 exercícios que falam sobre a fisiologia vegetal, tá? Inclusive gráficos, que eu quero que vocês entendam como que eu interpreto um gráfico, professora. Ano que vem eu quero fazer vestibular, eu quero fazer Enem, como que eu consigo me sair bem em uma questão que venha a aparecer aí para mim e que tenha gráfico para eu ter que interpretar. Então vamos aprender, tá bom? A professora deixou um aqui. E tem mais outras coisas aqui, uma tabelinha, na verdade um quadro, né? Não é uma tabela, é um quadro. E com imagens, enfim. Quem quiser ir direto na fonte dessas imagens, né? Mas acho que não tem necessidade. Bom, esse aqui, gente, é o material das 5 perguntas, certo? Retiradas de vestibulares. Não é somente este material que eu vou deixar para vocês resolverem, tá? Tem outro? Qual outro? São 2 grandes temas que tem
tudo a ver com o que a gente está trabalhando agora, que é a fisiologia das plantas, né? E aí eu escolhi a dedo mesmo, tá? Fiz uma triagem e eu escolhi estes dois porque eu acho que é do momento, tem tudo a ver com o que nós estamos passando agora e tá super dentro desse assunto que é maravilhoso de se entender, tá bom? Primeiro, então, eu vou lançar ali no Classroom, além daquelas 5 perguntas, 2 textos. Para quê? Para vocês lerem, né? Olha só, o primeiro, a Amazônia e o regime de chuvas e clima aqui pra gente no sul do Brasil. O que a Amazônia tem a ver com o nosso clima aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul? Então, vocês vão fazer essa leitura. Vocês vão perceber que terão algumas partes, frases ou até mesmo parágrafos que vão estar aí com realces. Eu deixei realce verde, tá? Então, vocês se atentem para esses realces, tá bom? No caso de cada um dos 2 materiais que eu vou deixar, dos 2 textos para vocês interpretarem, existem aí 2 realces que eu quero que vocês, ao final da leitura, façam aquela, né, apreciação maior. Então, eu quero que vocês expliquem, tá aqui, gente, ó, após a leitura, eu quero que vocês expliquem sobre as 2 frases marcadas com realce verde. Então, vocês vão ler tudo o que está se tratando. Essa imagem é maravilhosa para vocês entenderem a questão dos rios voadores, tá? Então, vocês vão ler o texto todo e vão fazer uma interpretação, tá bom? Quem quiser ir na íntegra e na fonte aí, né, o original, enfim, está aqui. A professora deixou o link, tá bom? Utilizem o próprio texto para poder responder, né? Descrever sobre o que eu tô pedindo aí desses realces verdes e utilizem outras fontes também, por que não? Quem tem disponibilidade da internet, faça isso, certo? Então, este é o primeiro texto para vocês interpretarem, que é a Amazônia e o regime de chuvas e o clima aqui no sul do Brasil. Depois, tem outro, tá? Depois que vocês lerem este, tem outro. Qual é? A Amazônia novamente, né? Para vocês entenderem a importância dessa mega floresta. A Amazônia não produz 20% do oxigênio do mundo. Peraí, como assim? Não vou falar nada, né? Vocês é que vão, ao longo das leituras, ter o seu próprio entendimento aqui, tá bom? Então, é o mesmo sentido. Esse texto é a mesma coisa que vocês terão que fazer com relação ao outro lá. Vocês vão encontrar ao longo da leitura trechos que vão estar realçados de verde. São 2, tá? Que vão estar realçados de verde. E vocês terão que explicar esses 2 parágrafos, no caso deste texto. O outro texto, eu retirei 2 frases, mas esse aqui eu retirei 2 parágrafos. Tá? Eu realcei 2 parágrafos para vocês explicarem o que significa o que está dizendo aqui nesse parágrafo, tá bom? Vão utilizar o próprio texto e, se quiserem, outras fontes, como eu coloquei aqui. Certo, gente? Capitulando, depois que vocês resolverem essas questões objetivas, depois que vocês lerem este texto sobre a Amazônia e o regime de chuvas e clima no Brasil, no sul, e depois de terem lido o segundo texto, a Amazônia não produz 20% do oxigênio do mundo, e estarem aí entendendo muito sobre a fisiologia das plantas, seja por intermédio daquelas perguntas de vestibulares, seja por intermédio da interpretação de texto que vocês farão, vocês vão reproduzir, né? Essa produção de vocês vai estar constatada aí no caderno de vocês, ou se quiserem, colocar no próprio comentário individual, mas tem que ser no individual, tá, gente? Não vão lá no comentário da turma. Coloquem lá, então, as respostas para quem quiser nos comentários individuais, tá? Vocês podem estar registrando dessa maneira nos comentários individuais ou então batendo as fotos do caderno da produção de vocês, onde vocês forem produzir isso, né? Deixar registradas essas interpretações e a resolução daqueles exercícios. Então, vocês vão bater as fotos dos cadernos, para quem quiser nos cadernos, e depois vão anexar ali no Classroom, tá bom?
Vai valer nota, professora? Vai, lógico. Tudo que vocês produzem, gente, nós levamos em consideração, tá? Essa nota, ela não vai estar explícita como uma avaliação individual. Ela vai fazer parte aí, né, de um processo de produção que vocês vão fazer e ao final eu vou juntar tudo para contabilizar, tá? Lá no final do ano, no final do segundo semestre. Então, gente, quem tá pendurado, né? Quem tá com receio de não passar de ano, enfim, façam. E quem quer aprender um pouco mais sobre o reino vegetal, ele é maravilhoso, tá? A nossa vida é regida por ele. Vou deixar vocês resolverem sozinhos, me entregarem as respostas e, enfim, deu? Vai ficar por aí? Vocês não vão ser assistidos? Não, vocês vão ser assistidos sim, tá? Eu vou, claro, depois que vocês me entregarem, que fechar o prazo de entrega, eu vou fazer a minha abordagem, tá? E aí eu vou contar para vocês qual é a minha opinião sobre aquelas interpretações daqueles textos ali, sobre quais são de fato as respostas corretas e por que estas são as corretas e as outras estão erradas. A gente vai fazer uma análise aí conjunta, tá? Vocês não vão ficar assim ao relento, não. Pessoal, fisiologia vegetal é algo muito extenso. Existem os hormônios vegetais que nós não vamos estudar. Existem os movimentos das plantas. Elas são paradas, estáticas? Nem sempre. Elas realizam movimentos. Nós não vamos conseguir abranger a morfologia, como é que é a forma, como é que são os órgãos, né? Como é que uma planta cresce, os tecidos, quais os tecidos das plantas, isso tudo a gente não vai conseguir abordar. Então cabe a cada um lá, né, se quiser se debruçar um pouco mais sobre esse mundo vegetal, fique à vontade, mas a gente aqui vai finalizar com fisiologia vegetal e finalizar com essas construções aí que vocês trarão pra gente aqui. E aí nós vamos encerrar o reino plant e o nosso próximo passo é o reino animal, é o reino do qual nós pertencemos e ele é muito importante também. Aí a professora vai fazer então um apanhado geral sobre o reino animal todo, quem pertence ao reino animal, quais são os integrantes deste nosso reino, não somos nós os únicos. Vamos abordar assim incansavelmente essa questão da complexidade e o processo evolutivo, as características evolutivas, vamos falar muito sobre isso. E a gente finaliza trabalhando os sistemas. Quero ver se eu consigo trabalhar com vocês sistema digestório, né? Já que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro e por que ele é tão importante. Vamos trabalhar alguns sistemas aí, sistema nervoso, sistema cardio, tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham um ótimo aprendizado sobre o reino das plantas, que para mim é maravilhoso, é excelente. E até a próxima aula.